A figura de Enoque é uma das mais enigmáticas na tradição bíblica, mencionada brevemente, mas com profundo impacto no livro de Gênesis. De acordo com Gênesis 5, 21-24, Enoque viveu 365 anos, um número que corresponde aos dias de um ano solar, simbolizando perfeição e completude para alguns intérpretes. Ele é descrito como alguém que andou com Deus, expressão que no contexto bíblico denota uma vida de profunda comunhão e intimidade com o Criador. O fato de Enoque ter sido arrebatado por Deus, sem passar pela morte, o torna uma figura singular na narrativa bíblica, comparável apenas ao profeta Elias, que também foi levado aos céus em um carro de fogo, segundo Reis 2:11. Essa singularidade de Enoque despertou grande interesse e especulação ao longo da história, tanto dentro quanto fora da tradição bíblica. Na tradição judaica, ele é frequentemente associado a uma figura mística, sendo identificado em algumas tradições cabalísticas com Metatron, o anjo supremo que atua como escriba celestial e mediador entre Deus e a humanidade. Embora essa identificação não seja canônica, ela ilustra como Enoque transcendeu sua breve menção na Bíblia, adquirindo uma complexidade mística e esotérica que continua a fascinar estudiosos e crentes até hoje. Além de seu papel místico, o papel genealógico de Enoque como bisavô de Noé é de grande importância. Ele pertence à linhagem de Sete, o filho de Adão escolhido por Deus para continuar a linhagem humana após o assassinato de Abel por Caim. Essa linhagem, considerada abençoada e escolhida por Deus, coloca Enoque no centro da preservação da humanidade, especialmente considerando que seu bisneto, Noé, seria o salvador da humanidade do dilúvio. Essa conexão genealógica reforça a ligação de Enoque com a história da salvação, um tema central na teologia judaico-cristã. O livro de Enoque, também conhecido como Pino Enoque, é uma obra apócrifa composta por várias seções, cada uma com um foco temático distinto. Sua origem remonta ao período entre o terceiro século antes de Cristo e o primeiro século depois de Cristo, e acredita-se que tenha sido escrito por diversos autores, refletindo uma tradição literária complexa que evoluiu ao longo do tempo. O livro é dividido em 5 partes principais: o livro dos vigilantes, capítulos 1-36, o livro das parábolas, ou segundas visões, capítulos 37-71, o livro astronômico ou astronomia de Enoque, capítulos 72-82, o livro dos sonhos, capítulos 83-90, e a epístola de Enoque, capítulos 91-108. Cada uma dessas seções oferece uma perspectiva única sobre a espiritualidade, a cosmologia e a ética da época em que foram compostas. Por exemplo, o livro dos vigilantes explora a corrupção angelical e seu impacto na humanidade, enquanto o livro das parábolas foca em visões apocalípticas e no papel de um Messias redentor. O livro astronômico destaca-se pelo detalhamento do cosmos, sugerindo um interesse profundo nas ciências naturais dentro de um contexto espiritual. Já o livro dos sonhos e a epístola de Enoque apresentam visões e ensinamentos éticos que enfatizam a justiça divina e a necessidade de viver em conformidade com a vontade de Deus. A linguagem simbólica e o conteúdo místico do livro de Enoque fazem dele uma obra que transcende o relato histórico, sendo frequentemente interpretado como uma alegoria espiritual que oferece insights profundos sobre a natureza do bem e do mal, o papel dos anjos na criação e o destino final da humanidade. Além disso, o livro é uma das poucas obras apócrifas que influenciaram diretamente o pensamento religioso, sendo amplamente lido por judeus e cristãos antes da consolidação dos cânones bíblicos. Na tradição etíope, por exemplo, o livro de Enoque foi preservado e incluído no cânon bíblico da Igreja Ortodoxa Etíope, onde continua a ser estudado até hoje. O livro dos vigilantes é uma das seções mais controversas e fascinantes do livro de Enoque. Ele relata a história de 200 anjos caídos, conhecidos como vigilantes, que desceram à terra com a intenção de se casar com mulheres humanas. Essa narrativa se alinha com a breve menção em Gênesis 6, 1-4, que fala dos filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, gerando uma raça de gigantes chamada Nefilins. No entanto, o relato de Enoque expande consideravelmente essa menção, oferecendo detalhes adicionais sobre as ações dos vigilantes e as consequências de sua rebelião.
Segundo o livro de Enoque, os vigilantes não apenas se casaram com mulheres humanas, mas também ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como as artes da feitiçaria e do ocultismo, além de habilidades práticas como a metalurgia, a fabricação de armas e a cosmética. Azazel, um dos líderes dos vigilantes, é destacado por ter ensinado aos humanos a criar armas de guerra e adornos de beleza, atos vistos como altamente corruptores, pois promoveram a violência e a vaidade entre os homens. Esse ensino proibido resultou em um aumento da maldade na Terra, levando o mundo a um estado de violência, injustiça e impiedade. Os Nefilins, filhos dos vigilantes e das mulheres humanas, são descritos como gigantes poderosos e violentos que devastaram a criação de Deus. Eles não apenas corromperam a humanidade, mas também a natureza, criando desordem no mundo criado por Deus. Em resposta, Deus decidiu punir os vigilantes e seus descendentes. O arcanjo Miguel liderou uma legião de anjos contra os vigilantes, derrotando-os e aprisionando-os em um abismo subterrâneo até o dia do julgamento. Os Nefilins, por sua vez, foram destruídos pelo dilúvio, um ato de purificação que visava restaurar a ordem na criação. Esse relato sobre os vigilantes e os Nefilins tem sido interpretado de várias maneiras ao longo dos séculos. Alguns veem a história como uma alegoria sobre a origem do mal no mundo, enquanto outros a consideram uma narrativa literal de eventos históricos. A natureza híbrida dos Nefilins, como seres meio humanos e meio divinos, também gerou especulações sobre sua possível conexão com mitos de heróis e semideuses em outras culturas antigas. Na era moderna, alguns teóricos da conspiração e ufólogos interpretaram os vigilantes como extraterrestres que visitaram a Terra e influenciaram o desenvolvimento da humanidade, uma ideia que continua a capturar a imaginação popular. O livro astronômico do livro de Enoque é uma das seções mais intrigantes, oferecendo uma visão detalhada do cosmos, que mistura observações astronômicas com uma cosmologia profundamente espiritual. O livro descreve os ciclos solares, lunares e das estrelas, discute a mudança das estações e os fenômenos meteorológicos, sugerindo um conhecimento avançado de astronomia para a época. Essas revelações são atribuídas ao anjo Uriel, enviado por Deus para ensinar a Enoque os segredos do céu. O livro astronômico se destaca por várias razões. Primeiramente, ele representa uma tentativa de harmonizar o conhecimento científico com a revelação divina, mostrando que, na visão de seus autores, a compreensão dos fenômenos naturais fazia parte do plano de Deus para a humanidade. Em segundo lugar, o livro revela uma cosmologia que, embora arcaica pelos padrões modernos, demonstra um profundo respeito pela ordem e harmonia do universo, visto como uma criação divina meticulosamente planejada. Um dos aspectos mais notáveis do livro astronômico é a descrição dos portais pelos quais o Sol e a Lua entram e saem do céu. Esses portais são representados como estruturas fixas pelas quais os corpos celestes se movem, refletindo a visão antiga de um universo geocêntrico e ordenado. Além disso, o livro discute as fases da Lua e os movimentos das estrelas, enfatizando a regularidade e a precisão desses ciclos como evidências do design divino. Essa ênfase na ordem cósmica contrasta com o caos introduzido pelos vigilantes e seus descendentes, sugerindo que o conhecimento astronômico era visto como uma forma de resistir à corrupção e de se alinhar com a vontade de Deus. Outro ponto importante do livro astronômico é sua tentativa de explicar a origem do calendário e das estações. Enoque é apresentado como um mestre do tempo, alguém que compreende os ciclos do ano e as mudanças sazonais, e que transmite esse conhecimento aos seus descendentes. Isso reflete a importância do calendário na vida religiosa e agrícola da antiguidade, onde o conhecimento preciso do tempo era essencial para a observância das festas religiosas e para a organização da vida social e econômica. O livro astronômico pode, portanto, ser visto como uma tentativa de codificar esse conhecimento de forma a refletir a crença de que o tempo, como o cosmos, é uma criação de Deus e deve ser respeitado como tal. O livro das parábolas, ou segundas visões, é outra seção que explora temas apocalípticos e messiânicos. Este livro contém parábolas ou visões recebidas por Enoque, nas quais ele vê o futuro julgamento dos ímpios, a vinda de um Messias redentor e a restauração da justiça divina na terra.
Essas visões são ricas em simbolismo e têm sido interpretadas de diversas maneiras ao longo dos séculos, refletindo tanto as esperanças messiânicas do período intertestamentário quanto as crenças escatológicas do cristianismo primitivo. Uma das visões mais importantes do livro das parábolas é a do Filho do Homem, uma figura messiânica descrita como alguém que virá em glória para julgar os ímpios e recompensar os justos. Este título, Filho do Homem, é significativo porque é o mesmo utilizado por Jesus no Novo Testamento para se referir a si mesmo. Isso levou alguns estudiosos a sugerir que o conceito de um Messias celestial no livro de Enoque pode ter influenciado a forma como Jesus foi compreendido pelos primeiros cristãos. No entanto, é importante notar que o Filho do Homem no livro de Enoque é uma figura mais simbólica e menos definida do que no Novo Testamento, indicando que as ideias messiânicas estavam em evolução durante o período em que o livro foi escrito. Além da figura do Messias, o livro das parábolas descreve detalhadamente o julgamento final, no qual Deus julgará os anjos caídos e os ímpios da humanidade. Esta visão de um julgamento universal reflete a crença de que a justiça divina será finalmente realizada, mesmo que não seja visível no presente. Enoque é mostrado como um mediador entre Deus e a humanidade, alguém que recebe e transmite essas revelações para que os justos sejam encorajados a perseverar em sua fé. A visão apocalíptica do livro das parábolas inclui também a esperança de uma nova criação, onde a terra será renovada e a paz restaurada. Essa visão de uma nova era de justiça e paz é característica da literatura apocalíptica, refletindo a esperança de que, após o julgamento dos ímpios, Deus estabelecerá um reino eterno onde a justiça prevalecerá. Essa esperança messiânica e escatológica desempenhou um papel crucial no desenvolvimento das crenças cristãs sobre o retorno de Cristo e o estabelecimento do reino de Deus na Terra. Apesar de sua popularidade inicial, o livro de Enoque foi eventualmente rejeitado pelas principais correntes do judaísmo e cristianismo. No judaísmo rabínico, a exclusão do livro do cânon hebraico resultou em parte de sua natureza apocalíptica e das implicações teológicas associadas aos vigilantes e aos nefilins. A tradição rabínica enfatizava a Torá e os profetas como principais fontes de revelação divina, relegando textos como o livro de Enoque ao status de literatura marginal, por serem considerados de origem duvidosa ou apresentarem visões divergentes da teologia dominante. No cristianismo primitivo, a consolidação do Novo Testamento também levou à exclusão de textos que não estavam alinhados com a doutrina emergente da Igreja. Embora o livro de Enoque fosse amplamente lido e respeitado por algumas comunidades cristãs, especialmente na Etiópia e entre os cristãos coptas, ele foi eventualmente rejeitado pelos concílios da Igreja, que definiram o cânon bíblico. Essa rejeição foi em parte devido à suspeita de que o livro continha elementos de mitologia e folclore incompatíveis com a fé cristã ortodoxa. Como resultado dessa rejeição, o livro de Enoque desapareceu da maioria das tradições judaicas e cristãs por mais de 1000 anos. Ele sobreviveu apenas na Igreja Ortodoxa Etíope, onde foi preservado e continua a ser lido como parte do cânon bíblico. A preservação do livro de Enoque na Etiópia é um testemunho da diversidade das tradições bíblicas e da forma como diferentes comunidades valorizaram textos que foram excluídos por outras tradições. O interesse pelo livro de Enoque ressurgiu no século XVIII, quando foi redescoberto por exploradores europeus que encontraram cópias do texto em igrejas etíopes. Em 1773, o explorador escocês James Bruce trouxe 3 cópias do livro de Enoque para a Europa, onde foram traduzidas para o latim e, posteriormente, para outras línguas europeias. A redescoberta do livro despertou grande interesse entre acadêmicos, teólogos e historiadores, fascinados por seu conteúdo apocalíptico e místico. Desde então, o livro de Enoque tem sido objeto de intenso estudo e debate. Ele foi identificado como uma obra crucial para a compreensão do pensamento religioso do período intertestamentário, e muitos estudiosos acreditam que influenciou o desenvolvimento da teologia apocalíptica tanto no judaísmo quanto no cristianismo. O livro também levanta questões sobre a formação do cânon bíblico e os critérios pelos quais certos textos foram incluídos ou excluídos. Na era moderna, o livro de Enoque também se tornou uma fonte de especulação para teóricos da conspiração e entusiastas de teorias alternativas sobre a história antiga.
Alguns autores sugeriram que os vigilantes descritos no livro eram, na verdade, extraterrestres que visitaram a Terra em tempos antigos e influenciaram o desenvolvimento da civilização humana. Embora essas teorias não sejam aceitas pela academia, elas demonstram como o livro de Enoque continua a capturar a imaginação popular. Além disso, o livro de Enoque tem sido uma fonte de inspiração para a literatura, o cinema e a cultura pop. Sua narrativa rica e simbólica, combinada com seus temas apocalípticos, o torna uma obra atraente para escritores e cineastas que buscam explorar o lado místico e oculto da história religiosa. Embora o livro continue a ser uma obra controversa, ele desempenha um papel importante no diálogo contínuo sobre a natureza da revelação divina e o papel dos textos apócrifos na tradição religiosa. Um dos aspectos mais debatidos do livro de Enoque é sua menção na Epístola de Judas, uma das cartas do Novo Testamento. Em Judas 1, 14 e 15, o apóstolo faz referência a uma profecia de Enoque. Vejam, o Senhor vem com milhares de seus santos para julgar a todos e convencer a todos os ímpios a respeito de todos os atos de impiedade que eles cometeram impiamente, e acerca de todas as palavras insolentes que os pecadores ímpios falaram contra ele. Essa citação é quase idêntica a uma passagem do livro de Enoque, levando alguns estudiosos a sugerirem que Judas estava familiarizado com o texto e talvez o considerasse uma fonte legítima de revelação. No entanto, a menção de Enoque por Judas não implica necessariamente que ele considerasse o livro como canônico ou inspirado. É possível que Judas estivesse utilizando uma tradição oral ou escrita amplamente conhecida na época, sem endossar todo o conteúdo do livro. O uso de textos externos à Bíblia hebraica no Novo Testamento não é incomum. Paulo, por exemplo, cita poetas gregos em seus escritos, e o autor da Epístola aos Hebreus faz referência a textos apócrifos. Isso sugere que os autores do Novo Testamento estavam dispostos a utilizar uma ampla gama de fontes para comunicar sua mensagem, mas isso não implica que consideravam todas essas fontes como inspiradas. Essa questão continua a ser objeto de debate entre teólogos e estudiosos da Bíblia. Alguns argumentam que a citação de Enoque por Judas legitima o uso do livro como uma fonte de sabedoria e revelação, enquanto outros insistem que devemos distinguir entre a inspiração canônica e o uso retórico de tradições populares. De qualquer forma, a citação de Enoque por Judas demonstra que o livro era amplamente conhecido e respeitado entre as primeiras comunidades cristãs, mesmo que não tenha sido incluído no cânon bíblico. O livro de Enoque é um exemplo importante de literatura apócrifa, termo que se refere a textos religiosos não incluídos no cânon oficial das Escrituras. Embora frequentemente vistos como fontes secundárias de revelação, muitos apócrifos, como o livro de Enoque, oferecem visões ricas e complexas da fé e da espiritualidade do antigo Israel e das primeiras comunidades cristãs. Os apócrifos, incluindo o livro de Enoque, levantam questões importantes sobre a formação do cânon bíblico e a natureza da inspiração divina. Como os textos apócrifos não foram incluídos no cânon, eles foram frequentemente relegados a um status secundário, sendo lidos e estudados por poucos. No entanto, oferecem uma visão única do pensamento religioso da época em que foram escritos e ajudam a contextualizar as crenças e práticas das comunidades que os produziram. O livro de Enoque é particularmente significativo por oferecer uma visão alternativa da cosmologia e da teologia do antigo Israel. Sua ênfase em anjos, demônios e o julgamento final reflete uma preocupação com o sobrenatural também evidente em outros textos apocalípticos, como o livro de Daniel e o Apocalipse de João. Essas preocupações com o destino final da humanidade, o papel dos seres celestiais e a batalha entre o bem e o mal são temas recorrentes na literatura apocalíptica e influenciaram profundamente o desenvolvimento da teologia cristã. O fato de o livro de Enoque ter sido preservado pela Igreja Ortodoxa Etíope, mas rejeitado por outras tradições, ilustra a diversidade das tradições bíblicas e como diferentes comunidades cristãs interpretaram e valorizaram textos de maneiras distintas. Isso levanta questões sobre a autoridade canônica e como as decisões sobre quais textos seriam incluídos na Bíblia foram influenciadas por fatores teológicos, políticos e culturais. O legado do livro de Enoque é profundo e multifacetado, abrangendo uma ampla gama de questões teológicas, históricas e culturais.
Como texto apócrifo, ele desafia as noções tradicionais de canonicidade e inspiração divina, oferecendo uma visão alternativa do universo espiritual e da relação entre Deus, anjos e humanidade. Por um lado, o livro de Enoque é uma obra de grande valor histórico e literário, que nos permite entender melhor as crenças e práticas religiosas do antigo Israel e das primeiras comunidades cristãs. Ele oferece insights sobre a natureza do mal, a importância da justiça divina e a esperança de uma nova criação, temas que ressoam profundamente na teologia cristã e judaica. Por outro lado, o livro de Enoque também levanta questões importantes sobre a formação do cânon bíblico e o papel dos textos apócrifos na tradição religiosa. Sua exclusão do cânon oficial não diminui sua importância como obra de espiritualidade e revelação, mas sim destaca a complexidade do processo pelo qual certos textos foram aceitos e outros rejeitados. Hoje, o livro de Enoque continua a inspirar tanto admiração quanto controvérsia. Ele é estudado por acadêmicos e teólogos como uma obra significativa da literatura apocalíptica e mística, enquanto também é visto por muitos crentes como uma fonte de sabedoria espiritual. Sua influência pode ser vista em uma ampla gama de tradições religiosas, desde a Igreja Ortodoxa Etíope até as especulações modernas sobre extraterrestres e civilizações antigas. Em última análise, o livro de Enoque nos lembra que a busca pela verdade espiritual é um processo contínuo, que envolve a exploração de textos antigos, a reflexão sobre a natureza da revelação divina e o discernimento das tradições que moldaram nossa fé. Ao estudar o livro de Enoque, somos convidados a considerar não apenas o que foi incluído na Bíblia, mas também o que foi deixado de fora, refletindo sobre o papel que esses textos apócrifos podem desempenhar em nossa compreensão do divino.